Irmãos queridos no Senhor Jesus Cristo, quero fazer duas perguntas aí para nós debatermos aqui. A pessoa que não se batizou irá para o inferno? E o que significa o batismo de fogo? Vamos ler Marcos capítulo 16, do 15 ao 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Agora vamos ler também Mateus 3:11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Queridos, muitas pessoas, mesmo depois de entregarem as suas vidas a Jesus Cristo, relutam em se batizar. Uns por estarem hospitalizados em estado grave, tá certo, né? Outros porque morreram antes do batismo e outros por terem uma igreja que não é uma igreja bíblica, uma igreja séria em sua cidade. E, finalmente, aqueles que não sabem do ensino de Jesus sobre o batismo e simplesmente negligenciam por não acharem esse ato tão importante. Mas o que a Bíblia nos ensina? Primeiro, é bom que entendamos que a ordem sobre se batizar não veio dos discípulos, dos apóstolos, e sim de Jesus Cristo. Vamos ler novamente? E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Li Marcos 16, do 15 ao 16. Se veio de Jesus essa ordenança, esse mandamento, então temos que descer as águas. Primeiro, Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Jesus revelou que fé nele próprio, como Filho de Deus, e o batismo são caminhos para a salvação. Se a pessoa não tiver fé, não crê, não tem sentido algum se batizar, não é mesmo? Ao se batizar, o novo convertido revela-se que é uma pessoa obediente, está se identificando com a morte e ressurreição de Jesus e está dizendo ao mundo que ele inicia doravante uma nova vida em Cristo Jesus. Está dizendo, em outras palavras, que morreu para o pecado, para o mundo, e agora possui uma nova vida em Cristo. Não podemos dizer categoricamente que o batismo é essencial e um pré-requisito para a salvação, com base no texto que lemos de Marcos 16, que diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Por quê? Bem, a fé em Jesus, a entrega ao Salvador do mundo, vem antes do batismo. E milhões de cristãos verdadeiramente não tiveram tempo, a oportunidade de se batizar. Um exemplo clássico é do ladrão penitente que se converteu ali quando estava crucificado ao lado de Jesus Cristo. Vamos ler. Hoje estarás comigo no paraíso. Foi o que Jesus falou para ele.
Lucas, capítulo 23, 43, mostra que um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Observaram? O criminoso chegou a blasfemar, mas o outro entregou a sua vida a Jesus pouco antes de ter as suas pernas quebradas para acelerar sua morte. E de Jesus recebeu de imediato perdão, a graça e a esperança da vida eterna nos céus. Em outras palavras, o criminoso recebeu a salvação imediatamente e no momento de extremo sofrimento e dor, a ele foi garantido por Jesus que iria nesse mesmo dia para o paraíso, lugar de descanso espiritual para os justos, aguardando a primeira ressurreição dos mortos, que será para os verdadeiros crentes em Cristo Jesus. Ainda por vir estão a ressurreição dos mortos em Cristo, no retorno do Senhor, como Paulo falou em 1 Tessalonicenses 4,16. Em Apocalipse 20, 12, 13, lemos que haverá uma segunda ressurreição para os ímpios, que serão condenados por Deus no julgamento do grande trono branco, antes de serem lançados para o lago do fogo eterno. Portanto, a segunda ressurreição é o levantamento de todos os incrédulos e está ligada à segunda morte, conforme lemos em João 5, 29. Queridos, para o criminoso na cruz, a fé por si pôde salvá-lo, não é mesmo? Esse não tinha como se batizar, mas para todos novos convertidos deve submeter-se ao princípio da frase de Jesus: quem crê e for batizado será salvo. Jesus nos deixou o exemplo maior ao se batizar. Até João Batista reconheceu que Jesus, o Salvador, era isento de pecado, não precisava se batizar. Nós, pecadores, precisamos nos batizar. Ao se batizar, simboliza que você morreu para o mundo e ao sair das águas é como se estivesse saindo da morte para a vida, pois de fato você declarou que doravante você tem uma vida para Jesus e por Jesus. Então, o batismo nas águas, no contexto cristão, simboliza a morte para o pecado e o renascimento para uma nova vida em Cristo Jesus. Olha, se a pessoa goza de uma boa saúde, tem idade suficiente para se batizar e deixa de obedecer à ordenança de Jesus, negligenciando o batismo e confessa que não vai se batizar, acha que o batismo não tem qualquer importância para ele, você vê que ele está em pecado, Está em desobediência à palavra de Deus. Muitos chegam até citar o texto de Efésios 2, 8, 9 para não se batizar.
pela graça sois salvos mediante a fé. Citam também Romanos 10, do 9 ao 10, que diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. São palavras do apóstolo Paulo, mas ele não está aqui dizendo que você não deve se batizar, porque Paulo seguiu os ensinos de Jesus Cristo, ele se batizou, Pedro, todos os apóstolos, porque Jesus foi o exemplo maior ali para eles. Então, queridos irmãos, nós devemos obedecer à ordem divina, pois foi ele que nos disse que deveríamos ser batizados. Em Goiânia, capital do estado de Goiás, eu me emocionei muito com a atitude de um novo decidido que eu levei para Cristo, um senhor já idoso. Ele estava padecendo de um câncer terminal, tinha poucos dias de vida, e eu estive até no seu apartamento. E naquele momento, falando do amor de Cristo para ele, ele falou que queria se batizar antes de morrer. Queridos, eu olhando para aquele homem tão franzino, debilitado naquela cama, né? Porque o médico mandou para ele morrer em casa. O que nós fizemos? Bem, a igreja tinha um batistério, né? E era um tempo frio ali em Goiânia, mas nós aquecemos a água com 2 mergulhões. As pessoas mais antigas sabem o que era mergulhão, né? Hoje nós temos uma chaleira elétrica que esquenta a água. Então, queridos, nós pedimos que a sua família o levasse para este momento tão singular e importante na vida dele, que ele solicitou um pedido antes de morrer. E nós, naquele momento, a igreja ficou muito, assim, emocionada com a atitude dele. E ele foi batizado e não demorou dias, eu não me recordo se foram 5 ou 7 dias, aquele irmão partiu para o Senhor. Outro exemplo emocionante foi batizar um idoso com 80 anos de idade. Nesta época eu pastoreava em Araguaína, no Tocantins, e ele falou que queria se batizar, mas queria se batizar no rio, na sua cidade. Queridos, e quando eu entrei na água, era uma correnteza muito forte, né? E eu tive que firmar bem os meus pés ali no fundo, né? Naquela areia do rio, para o rio não me levar. E naquele momento, aquele homem, bem magrinho também, desceu com a ajuda de parente até a beira do rio. E naquele momento ele era tão leve, né? A água o levantou. Foi difícil mergulhá-lo totalmente em água, mas realizamos o sonho de um crente verdadeiro que queria obedecer à ordem do Senhor Jesus. Olha, se você ainda não se batizou, procura o seu pastor e obedeça a ordem do Salvador Jesus Cristo. Novamente vamos ler Marcos 16, do 15 ao 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aproveitando o ensejo, querido, já que falamos que o batismo é necessário, né, queridos? Mas o que significa a expressão batismo de fogo? Quem disse isso foi João Batista, se referindo a Jesus Cristo. Vamos ler Mateus 3:11.
e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batismo com fogo aparece também no Evangelho de Lucas. João Batista estava pregando quando disse isso. Então, se refere ao poder transformador do Espírito Santo, que, assim como o fogo, pode tanto purificar quanto consumir. Também o batismo de fogo, à luz do contexto da pregação de João, é o anúncio do julgamento, como podemos depreender dos versículos anteriores e posteriores deste capítulo que eu citei para vocês. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Mateus 3,10 e Lucas 3,9, e diz assim: e ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará palha com fogo que nunca se apaga. Querido irmão, os fariseus e saduceus estavam ouvindo João Batista. Todo ritualismo e legalismo dos fariseus e saduceus não eram frutos de um coração arrependido, como lemos em Mateus 3,8. Por isso, o machado já está pronto. O fogo é utilizado como símbolo de juízo, como disse. No juízo final, os que desprezaram Jesus, viraram as costas para Deus, blasfemaram, serão lançados no lago de fogo eterno, quando Jesus Cristo dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Para os crentes, verdadeiramente crentes em Cristo Jesus, o batismo de fogo refere-se a uma experiência espiritual associada à purificação e à transformação que vem através do Espírito Santo. O fogo é um símbolo de purificação, capaz de eliminar impurezas e imperfeições. Então, o batismo de fogo pode ser visto como uma experiência que refina o caráter, elimina pecados e aproxima o crente mais e mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Amantíssimo e eterno Pai, a Tua palavra é luz para o meu caminho, para o nosso caminho, como diz o salmista, e queremos obedecer os ensinos da mesma, especialmente os ensinos do Salvador Jesus Cristo. Se há algum irmão assistindo, Senhor, ouvindo esta mensagem e ainda não se batizou, simplesmente por capricho, que ele entenda a obrigatoriedade de acordo com as palavras do Senhor Jesus Cristo. E obrigado porque o Espírito Santo tem nos batizado com fogo, somos transformados mais e mais à imagem do nosso Salvador Jesus Cristo. Obrigado por este momento importante, Senhor, de meditação na palavra eterna do nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, um abraço. Deus abençoe ricamente o seu lar e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.